Queridos, eu hoje quero continuar algo muito forte que Deus tem ministrado sobre a nossa igreja. E eu queria que você pudesse estar muito sensível, assim, realmente com o coração aberto e focado, para que nada realmente tire esse privilégio de receber a palavra de Deus. Lembra daquela parábola do bom semeador, do semeador, que ele saiu a semear e lançou sementes em vários tipos de solos. Mas somente essa sementinha deu resultados poderosos. Aquele solo que estava preparado para receber aquela revelação. Eu tenho aprendido que pior do que a pessoa nunca ter oportunidade na vida é a oportunidade de chegar e a gente não está preparado para desfrutar e aproveitar essa oportunidade, não é verdade? Então, assim, a gente realmente anda em tantos lugares, a gente tem tantas oportunidades, e às vezes essas oportunidades elas passam despercebidas porque nós estamos focados em coisas menos importantes, tá? Então, se você saiu da sua casa hoje para vir cultuar o Senhor, faz parte também você estar com o coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Amém? Bem, foi no domingo atrasado que nós iniciamos essa mensagem que se transformou em uma série. Vamos fazer 3 mensagens de uma. E o tema dessa série é o perigo da religiosidade vazia. E no primeiro domingo nós conversamos bastante sobre essa introdução. Uma introdução sobre o perigo dessa religiosidade vazia. Hoje eu quero conversar sobre como a religiosidade vazia pode ser prejudicial. Nós falamos dos perigos e hoje eu quero falar como esses perigos podem acontecer nas nossas vidas, tá? E não somente na nossa individualidade, mas como igreja, na coletividade. Não somente para as pessoas que já estão participando como igreja, mas também as que estão lá fora. Afinal de contas, igreja é eclesia, não é? Além das 4 paredes, tá? Antes, eu quero só dar uma revisada rápida. Eu prometo que eu vou ser breve para a gente focar no como, tá? Olha o que diz Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E eu lembro que nós tratamos sobre a diferença entre religião e religiosidade. Eu lembro que quando eu preparava essa mensagem, nós estávamos vivendo um encontro com Deus. E no sábado, pela manhã do encontro com Deus, eu estava meditando sobre o que a gente ia compartilhar no domingo. E foi tão poderoso aquele encontro e os cultos que nós vivemos no domingo. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração é que eu, por muito tempo, não somente me equivoquei, mas ensinei a muitas pessoas com base nesse meu equívoco. Eu sempre tratava a religiosidade como algo ruim e prejudicial. E nesse dia eu entendi que não. Que, na realidade, a religiosidade é exatamente a prática da religião. Porém, uma religiosidade vazia, ela não alcança o propósito da religião. Porque a religião, ela vem, a etimologia da palavra religião é religare, é reconectar aquilo que outrora foi desconectado. Então, se o homem pecou, e a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos dessa conexão com o Senhor, tanto que foi necessário que o véu se rasgasse para que nós pudéssemos voltar
a ter acesso direto, porque até então eram só os sacerdotes. E hoje nós temos esse privilégio. Por quê? Por causa da religião, que nos permite reconectar com o Senhor, que se permite ser reconectado a nós. Deu para entender? Então, a religiosidade é exatamente a prática da religião. Mas quando essa religiosidade ela é vazia de propósito, aí nós vivemos o perigo da religiosidade vazia. Tá? Jeremias fala que nós devemos buscar a Deus, sim, mas nós só vamos encontrá-lo quando nós fizermos isso de todo o nosso coração. E aí é onde mora o perigo. Quais as nossas motivações? Então, enquanto a religião é um conjunto de crenças, de valores que nos reconectam com Deus, que restauram essa nossa conexão, que em um momento foi perdida, a religiosidade é a maneira como a pessoa vive, como a pessoa expressa, como a pessoa pratica a religião e a fé. Então, nós vimos que quando essa religiosidade se torna uma prática mecânica, repetitiva, sem um real envolvimento de coração, nós, mesmo conhecedores da verdade, nós nos assemelhamos aos fariseus. E a Bíblia fala que pessoas que têm uma aparente santidade, mas que o coração é cheio de malignidade, essas pessoas são como sepulcro caiados. Vocês sabem qual foi o primeiro condomínio fechado de Itapipoca? Alguém sabe? O cemitério. É o lugar perfeito para se morar. Teu vizinho enche teu saco. Não tem paredão de som nas casas. Você não fica escutando música que você não quer. Não tem briga de vizinho. Ninguém bota o lixo na porta da tua casa. Ninguém estaciona o carro na sombra da árvore da tua casa. Mas aquelas casas, bonitas por fora, por dentro tem o quê? Podridão, verme. E a Bíblia diz que o ser humano que conhece as Escrituras, mas não pratica, além de se enganar a si mesmo, não passam de sepulcros caiados. E a religiosidade vazia gera esse tipo de gente. Vamos ler de novo, rapidamente, Mateus, que foi o texto que nós fomos direcionados a trazer para fundamentar. Né? Na verdade, foi através da leitura e reflexão sobre esses versículos que surgiu essa reflexão. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao teu pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aqui eu lembro que nós compartilhamos sobre a oferta de Corbã, uma oferta que era usada como desculpa para que as pessoas não cumprissem os mandamentos de Deus, como, por exemplo, esse de honrar pai e mãe. Então, um religioso que fosse demandado, por exemplo, pelos seus pais,
Vamos exemplificar. Financeiramente, seus pais estavam passando alguma necessidade financeira e eventualmente, o pai ou a mãe pede ajuda ao filho. E esse filho tem disponibilidade de recursos para ajudar o seu pai de forma muito confortável. Porém, ele é muito apegado, avarento. E ele simplesmente diz o seguinte: pai, mãe, eu sei que o que eu tenho pode ser útil a vocês, mas é corbã. Ou seja, ele já está consagrado ao Senhor. E o que é do Senhor, eu não posso destinar para outra finalidade. Só que isso era uma desculpa esfarrapada, porque apesar de corbã, eles nunca entregavam ao Senhor verdadeiramente. E o que Jesus está nos revelando aqui é o seguinte: olha, vocês ficam condenando, por exemplo, os meus discípulos, que não cumprem esse ritual que os anciãos de vocês criaram, como se fosse uma purificação do ser, para se alimentar, ter que lavar as mãos. Isso, no meu entender, eu estou falando por mim, não é Jesus falando, tá, queridos? É uma questão de higiene. E não uma questão de consagração. Amém, queridos? Então, Jesus olha e diz, enquanto vocês estão se preocupando com uma regrinha que vocês criaram ao longo do tempo e foi passando de geração em geração, vocês negligenciam o que é mais importante, que é o princípio, que é a palavra. E ao invés de vocês estarem honrando o pai e a mãe de vocês, vocês vivem prática religiosa vazia, com uma desculpa esfarrapada, para quê? Para negligenciar um mandamento de Deus. Deu para entender até aqui? Então, a religiosidade vazia é isso, e ele trata disso de forma muito intencional aqui. Vamos continuar. Olha como é que ele falou aqui. Jesus era amoroso, mas ele era firme. Ele diz o seguinte, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha como a religiosidade vazia, ela busca agradar pessoas. Jesus falando algo muito profundo, bíblico, os discípulos se preocuparam como que os fariseus estavam se sentindo. E muitas vezes nós temos a tendência de falar coisas com maquiagens para entregar, às vezes até flexibilizando o evangelho, por exemplo, amoldando a verdade, as expectativas de pessoas, porque a gente tem medo de contrariar as pessoas. É o que eu chamo de evangelho da conveniência. Se for conveniente, é interessante eu ouvir, mas se não for conveniente para mim, eu não quero nem saber. Isso é muito sério. Então, ele diz aqui de forma muito clara que os discípulos, eles estavam vivendo um engano. Você vai ver mais para frente aqui, que ele vai dizer, cara, é o seguinte, os cegos não tem como guiar outros cegos. Porque se a pessoa é cega, como é que ela vai conduzir um outro cego em um caminho acertado? Eles vão cair juntos, cedo ou tarde. Aí, olha só, o verso 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Simples assim. É de Deus, irmão? Então pode ir para cima, que Ele está contigo. Mas não é, com todo amor e carinho. Você vai ficar triste, bicudo com Deus.
achando que Deus não está nem aí para você. Quando, na realidade, você está se apegando a coisas que Ele não tem compromisso. Deus, Ele está focado não no seu prato, mas Ele está focado na motivação do seu coração. Por isso que Ele diz que o que amaldiçoa não é o que entra. O que é que entra? Comida. A comida faz o quê? Nos alimenta. Nosso corpo precisa disso. Mas é algo material. Assim como você lavar as mãos, é uma questão de higiene. O que contamina, na verdade, é o que sai da nossa boca. Palavras. O que é que a palavra de Deus diz? A boca fala do que está cheio. E essa mesma palavra diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrupto. E se a gente não tiver com o nosso espírito bem alimentado, o que é que vai prevalecer? A carne. Por isso que muitas vezes o que nós falamos é contraditório com o que nós pregamos. Porque o que a gente prega é simplesmente uma religião vazia. Uma religiosidade vazia. Porque a gente prega algo, mas o nosso coração está movido, sabe pelo quê? Pelos nossos desejos. Eu prego que a fornicação é pecado, mas eu fornico. Eu prego que dizimar e ofertar ao Senhor é um princípio de fidelidade ao mandamento de Deus, mas eu não dizimo, eu não oferto. Aí é o perigo da religiosidade vazia. Eu parei em qual versículo, hein? No 13, né? Tem que ser o 13. 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro respondendo, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Jesus se assustou. Cara, vocês estão há 30 anos na igreja. Vocês estão... Ele falou isso comigo. Tu está há tantos anos à frente de uma igreja, pregando a palavra, e não sabia, porque eu levei uma chibatada aqui. Aliás, várias. Aí o que me confortou foi o seguinte, ora, se Pedro não entendeu, ainda tem jeito para mim. Né? Ainda não compreendeis, verso 17, que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora do esgoto, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. É muito forte, não é, gente? Então, louve a Deus, você ter saído da sua casa para vir aqui hoje receber essas pérolas. O escravo do pecado, escute isso, ele vive pecando, porque ele é escravo. Mas a iniquidade está em você conhecer a verdade, ter acesso a essa luz e não assumir a responsabilidade de andar nela. Esses dias eu estava na festa lá da minha filha, da festa do trigo lá, quem é da nutrição, meu amigo Val, meu doutor, meu nutricionista, enquanto a minha filha não se forma. Mas eu estava lá e uma jovem falando sobre a sua experiência, e uma das coisas que ela deixou como ensino lá é que é importante a gente querer fazer o que a gente quer. Isso para mim foi muito interessante, porque às vezes você quer trabalhar, mas você não quer. Como assim? Você acorda de manhã, você quer trabalhar, porque você quer ganhar o seu dinheirinho no final do mês, para pagar suas contas. Não é? É ou não é? Mas a realidade é que você não quer, porque está uma chuvinha boa. Você está com aquele lençolzinho fininho da vovó, aquele travesseiro cheio de ácaro que você não se liberta dele. E nessa hora, você tem que querer fazer o que você quer. É ou não é? É. Isso, para mim, foi muito profundo o que aquela jovem falou. Então, na nossa caminhada com Deus, a gente quer agradar a Deus, sim ou não?
mas a gente tem que querer agradar a Deus. É no momento que vem a oportunidade de um pecado que você tem que olhar e dizer, cara, eu quero agradar a Deus e eu vou agir assim. Então eu vou querer fazer o que eu quero, não para o pecado. As coisas são tão simples, gente. Nós é que complicamos. O evangelho ele é simples demais. Só que a gente não para refletir, para buscar Deus. Então, Jesus ele chama os religiosos a um arrependimento verdadeiro, que começa dentro e não nas aparências. E eu lembro que nós conversamos sobre os médicos. Tem alguém da área da saúde aqui? Só um? Rapaz, vocês acham que o pessoal da saúde não precisa de Jesus, não? Eu sei que é um desafio. Vamos ser intencionais, meu amigo Evaldo. Né? Semana passada tinha uma médica aqui, semana atrasada. Mas o médico cura como? De fora para dentro. Então ele faz ali um corte com o bisturi para acessar o tumor, por exemplo, acessar a fratura para fazer as correções ali e depois fecha. Não é? É uma ferida. Às vezes, na nossa trajetória, a gente precisa fazer isso. A gente precisa mexer com coisas que aconteceram lá atrás, que dói, mas que é necessário acessar para poder vir a cura. Não é? E, às vezes, a gente se blinda sobre isso. Mas o tratamento de Deus é diferente do nosso. Porque, enquanto o médico ele tem que cortar para acessar a ferida, ele acessa de fora para dentro, Deus ele trata de dentro para fora. Isso é muito forte. Então, esse arrependimento tem que ser verdadeiro, ele tem que começar de dentro, e não nessas aparências exteriores. Feita essa revisão, agora nós vamos tratar sobre algumas formas de como a religiosidade pode ser prejudicial. Né? Mas antes eu quero lembrar algo muito importante. Escute isso. Pelo amor de Deus. Deus, ele nos levanta como igreja, não é para ser julgada. Deus nos levanta como igreja para que a gente seja curado. Por isso que tem pessoas que têm raiva da igreja. Porque a igreja, quando não está curada, ela repele as pessoas, porque vive uma religiosidade vazia. A hipocrisia. Não é? Isso é muito sério. Então, entenda, todos nós, seres humanos, sem exceção, queridos, não existe exceção para isso que eu vou falar aqui. Nós estamos desesperadamente em busca de cura. Desesperadamente. Buscando pertencimento, fazer parte de algo. Nós estamos, isso é da gente, sempre, sempre, sempre buscando um propósito, um motivo para viver. Hoje eu entendo quando meu pai falava para mim, meu filho, a medida do ter nunca enche. E é verdade. Quanto mais você tem, mais você quer, porque você acessa coisas que te trazem prazeres, confortos. E a gente acaba esquecendo a nossa essência. Então nós, seres humanos, estamos frequentemente, de forma desesperada, buscando em tudo, e Satanás entendeu isso. Por isso que ele traz tantos mecanismos, tantas situações que são iscas. O peixe, quando pega aquele anzol, que é o fim dele, ele vai muito motivado. Ele vai cheio de expectativas. É assim que Satanás faz com a gente. Ele nos traz situações
ofertas que a gente vai para cima achando que está indo para o melhor de Deus. E quando, na realidade, por trás dali, existe um anzol que fisga a gente. Por isso que todos nós, seres humanos, precisamos, não é de julgamento. Nós precisamos, sabe do que é? De um ensino amoroso das Escrituras. Porque é a verdade que nos liberta. Só que não é a nossa verdade. É a verdade das Escrituras. Que muitas vezes nós transmitimos com base na nossa religiosidade vazia. Por isso que a palavra de Deus ela é inarredável. Por isso que todos os dias, quando você tem um momento com Deus, Deus traz algo novo e transformador para a sua vida. Eu disse, amor, eu vou começar a pregar mais mensagens expositivas. Porque a gente já está no segundo culto meditando sobre isso. E eu tenho certeza que isso vai fazer morada nos nossos corações para o resto das nossas vidas. Amém, queridos? Então, nós, como seres humanos, a igreja, nós como cristãos, não precisamos levar juízo para as pessoas. Nós precisamos levar a palavra de Deus de forma amorosa. Mas primeiro ela entra em nós. Nós precisamos, sabe de que é? É de um discipulado paciente. As pessoas não mudam da noite para o dia. O segredo do aprendizado é a repetição. Você encoraja um irmão hoje, quando menos espera, daqui a 2 semanas ele caiu de novo. Não desista. Persevere. É um grande desafio. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque sem ele você não dá conta. Você desiste das pessoas e muitas vezes até de você mesmo. E sabe outra coisa? A intercessão. A oração. A nossa igreja é prova viva disso. Nós temos vivido um tempo do despertar sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós temos uma liderança que ora. Nossos líderes definiram esse tema, não foi à toa. Nós estamos vivendo como igreja, e eu acredito que você, como pessoa, como marido, como esposa, como filho, como profissional, como ministro do mercado, você está vivendo os melhores dias da sua vida. Apesar de, muitas vezes, as circunstâncias parecerem contrárias. Sabe por quê? Porque você está despertando para o sobrenatural. Você está indo além desse mundo natural. Você sabe que o que supre as suas necessidades não é o que você come hoje. Que depois que passa aqui para dentro, o organismo destina, para onde destina o que for necessário, e o resto sai, vai para o vaso. Nós estamos hoje despertando para uma fonte que quando nós bebemos dela, nós nunca mais teremos sede. É sobre isso. Então, olha só, a religiosidade vazia, ela substitui relacionamento por rituais. Isso é muito forte. Isso acontece de forma inconsciente, queridos. Às vezes eu tenho, assim, muita raiva de Satanás. Esses dias eu tive conversando com pessoas que tinham tudo para viver o céu na terra na sua casa, mas estão caminhando para um divórcio. Sabe por quê? Porque as expectativas delas foram frustradas. Porque elas não conseguiam se enxergar como a pessoa completa para ser a esposa que o marido dela precisa. Ela não consegue se ver em Deus, ele não consegue se ver em Deus, o homem completo nele, para ser o marido que a esposa dele precisa. A realidade é que a gente fica sempre com essa intenção de ser agradado. Então, quem casa achando que o outro vai fazer o feliz, casa com engano. Porque nós temos essa sede insaciável que pessoa nenhuma na face da terra vai dar conta de suprir. Por isso que a medida do ter não enche. Então, o próprio Jesus criticou isso nos fariseus. Eles eram extremamente religiosos, mas não tinham um coração
voltado para Deus. Não é você estar na igreja que te faz um cristão, é a revelação de tu ser um cristão que te faz estar na igreja. E a gente inverte a ordem das coisas. Você não vai casar com a sua esposa para a sua esposa te fazer feliz. Não, pelo contrário. Você vai casar com a sua esposa, sabe por quê? Porque você é completo em Deus e você vai fazê-la feliz. Agora, tu imagina se os dois têm essa revelação. É por isso que a gente olha para casamentos, como o meu, né, meu amor? Eu estou declarando isso na minha vida. Que as pessoas olham e dizem, eu queria tanto ter um casamento como o do pastor antes da pastora Rose. Nós somos perfeitos? Não. Mas nós temos aprendido a, em Deus, a gente ser feliz. Nós erramos? Muito. Tenho que sempre estar pedindo perdão para a Rose. A Rose me santifica todo dia. Por quê? Porque eu sou tratado quando ela pisa na bola também. E está tudo certo. As pessoas não vêm prontas. Não existe casamento perfeito, queridos. Teu casamento está falido, a culpa é tua. Porque o casamento somos nós que construímos. Amém? Então, que você possa sair daqui hoje motivado para viver os melhores dias da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está nos trazendo uma revelação sobrenatural. Você recebe isso? Aplauda o Senhor enquanto eu bebo uma águazinha. Então, olha só. Segundo, a religiosidade vazia gera orgulho espiritual e hipocrisia. Hipocrisia. A igreja está cheia de hipocrisia, sabe por quê? Porque está cheio de gente com religiosidade vazia. E quem está lá fora olha para a igreja e diz, rapaz, aquela igreja é cheia de hipócritas, com todo carinho que eu digo. Eles têm razão. Se a gente insistir na vivência de uma religiosidade vazia. Amém? Então, a religiosidade faz com que algumas pessoas até se sintam superiores. Por quê? Porque elas seguem certas práticas que faz com que as outras pessoas se sintam menores do que elas. Isso foi uma das coisas que eu senti muito na Igreja da Paz. A Igreja da Paz não tem lugar de destaque para pastor. E está tudo bem para quem pratica diferente. Eu estou falando da minha experiência. Então, quando eu chegava na igreja, que o meu pastor me recebia na porta da igreja, com um abraço, com um beijo. Tem lugar que você chega que o cara é tão santo que você não é digno de estar perto dele. Pelo amor de Deus. Cara, pastor de ovelhas, ele tem que ter cheiro de quê? De ovelha. E como é que você é contagiado pelo cheiro das ovelhas? Estou no meio delas. Não é tendo um lugar de destaque, posição. Pelo amor de Deus. E às vezes a gente age assim, sabia? A gente, praticou pecados muito mais graves do que muitas pessoas aí, e porque a gente conseguiu vencer, a gente olha para as pessoas e diz, é um derrotado. Pelo amor de Deus, aplique fé. Irmão, assim como eu, você vai vencer essa área. Né? Então, foi exatamente isso que Jesus condenou nos fariseus. Eles pareciam santos por fora, mas estavam corrompidos por dentro. Olha só, o capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, quando existe essa supervalorização do sucesso visível, diga, sucesso visível, nós vamos ter essa tendência maligna de medir as pessoas espiritualmente pelos seus comportamentos. Hoje, quando eu cheguei aqui, teve um irmão que falou, e eu sei que ele não estava... Eita, que hoje ele veio, falou o nome lá de uma instituição. Por quê? Porque é como se a forma que você se vestisse definisse ou medisse a tua unção.
Isso é muito sutil e é perigoso. Amém? Então, cuidado com esse evangelho da prosperidade. Eu quero trazer um exemplo prático desse perigo. Olha só, se alguém está passando por necessidade, por exemplo, é uma enfermidade, as pessoas que estão vivendo essa hipocrisia, esse superpoder da santidade, ele olha para a pessoa e diz, rapaz, o que foi que tu fez para estar sofrendo isso, hein? Que pecado foi esse que tu cometeu? É ou não é? Esse evangelho, por exemplo, da prosperidade, o que é que mede a espiritualidade das pessoas? O quanto de dinheiro ela tem. Aí a pessoa é milionária, se acha Deus na terra. Aí vê o Paulo, por exemplo, o irmão Paulo. O irmão Paulo foi meu cliente lá no meu escritório. Aliás, ainda não terminou o caso dele. E glória a Deus, nós ganhamos o processo dele. Mas eu ganhei o irmão Paulo assim. O irmão Paulo chegou, não sabia nem ler e nem escrever. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia, você acredita? O Paulo chegou, ele parecia um poste. Você tentava interagir com ele, ele era duro. De poucas palavras. Chegou um momento que o Paulo foi tão... Ele se permitiu tanto ficar ali, sendo influenciado pela verdade da palavra, que hoje o Paulo é um tagarela, no bom sentido da palavra. Hoje ele não congrega mais conosco, por uma questão geográfica, mas lá no lugar que ele mora, ele está até pregando na igreja que ele congrega. Você tem noção do que é isso? O Paulo chegava aqui e abraçava todo mundo. É isso, cara. Você pode ter milhões na sua conta e ser alguém que Deus rejeita, meu amigo. E existe uma pessoa aqui, hiper humilde, não tem nem onde cair viva, porque morta a gente cai em todo canto, em qualquer lugar. E essa pessoa, ela carrega algo especial que o teu dinheiro não dá conta de comprar. Isso é muito forte, gente. No evangelho da prosperidade, por exemplo, o status passa a ser quase que um termômetro espiritual. Então, cuidado com isso. Pessoas que moram em grandes palácios só porque a família foi destruída. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, viu? Por favor, valorize sua família. Primeiro ministério da gente é a nossa casa. Amém? Terceiro, a religiosidade vazia coloca a tradição acima da palavra de Deus. A pessoa é cristã só no nome, mas não vive uma conversão genuína. O indivíduo ele até professa a fé, porém não pratica, ou seja, engana-se a si mesmo. Tá? Então a pessoa ela se identifica como cristã. Por quê? Era o que eu vivia. Quando eu conheci essa verdade que me fez confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, diante dos homens, eu vinha de uma tradição religiosa que eu achava que eu estava traindo minha família. Sabe aquela pessoa que você chega, irmão, vamos lá na igreja, você pode ouvir uma palavra, não, eu já tenho minha religião. Travou mente de combate total. Né? Mas nós, no próximo domingo eu vou falar sobre isso. Como a gente vencer a religiosidade vazia. Não somente para as nossas vidas, mas como a gente também vai ajudar outras pessoas e como igreja a gente vê o Senhor manifestado o seu amor em todos os lugares. Amém? Quarto, a religiosidade vazia gera um temor servil em vez de amor e graça. Isso aqui é muito forte. Como assim, pastor Anderson? A pessoa, ela serve porque tem medo de ser amaldiçoada. Rapaz, eu vou, né? Porque vai que a mão de Deus pesa. Ela não vai porque quer agradar a Deus, quer ser um instrumento de Deus, porque entendeu que a grande comissão não é para um ou outro, é para todo crente, é para todos os cristãos. Então a pessoa está aqui cantando no louvor, a pessoa está liderando uma célula, a pessoa até dá o dízimo, mas não é por gratidão e propósito ou revelação, mas sabe por que é? Por medo de Deus pesar a mão. Não tem prazer, não tem um entendimento. E são tantos outros exemplos, eu falo com todo respeito, com todo carinho.
Eu falei sobre a minha experiência. Antes de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, cara, eu tinha comportamentos que, aos olhos das pessoas, pareciam tão santos, mas que era só uma repetição programada de rituais. Então, passava na frente do cemitério, por exemplo, fazia o sinal da cruz, sabia nem o que era isso. Eu tinha certas práticas, orações repetidas, por exemplo, como se Deus tivesse dificuldade de entender o que a gente fala. Na verdade, isso é mais uma prática religiosa minha, que muitas vezes é vazia. Não estou dizendo que quem faz isso está vivendo uma religiosidade vazia, não. Porque, às vezes, eu disse isso no domingo passado, na introdução. A maldade não é a pessoa praticar idolatria, escute bem. A maldade está, sabe aonde? Porque ela, quando está praticando a idolatria, ela está vivendo a fé dela de forma sincera. A maldade está em mim e em você, que muitas vezes conhece a verdade, e ao invés de ajudar aquela pessoa a conhecer essa mesma verdade que liberta, tu fica falando mal da pessoa, rejeitando a pessoa, fazendo com que a pessoa fique sendo repelida da vontade de conhecer a Deus. Vocês estão entendendo? Então, é muito forte isso. Para essas pessoas, Deus, essas pessoas que praticam essa religiosidade, serve na igreja, mas por um temor, não de amor a Deus, mas um temor das consequências, medo da mão de Deus pesar. Esse tipo de gente vê Deus como um juiz implacável, como nós temos visto na nossa nação, especialmente na Corte Suprema do nosso país. Um juiz implacável, quando na realidade nós temos um pai que é amoroso, que disciplina, mas disciplina em amor, disciplina com propósito. E não para levar o seu senso de justiça próprio, de forma desproporcional, longe de qualquer razoabilidade, para que a pessoa, pelo amor de Deus, gente, miseriqueima. Então, esse tipo de prática, eu posso dizer que é um temor funcional e utilitário. Mas não é uma adoração genuína. Quer ver um exemplo? A pessoa que está aqui no louvor, por exemplo. Cara, eu não vou ensinar o irmão a tocar pandeiro, não, porque senão eu vou perder meu lugar. Miseriqueima. Eu falei pandeiro porque não tem ninguém que toca pandeiro aqui. Porque eu desconheço alguém que pense dessa forma aqui. Eu só estou dando um exemplo. Pelo contrário. Olha, o Ministério de Louvor da nossa igreja, vocês não têm noção, gente. Hoje o nosso irmão Matheus Paiva tocou pela primeira vez na bateria, né? É tão emocionante isso, viveu todos os processos. Então é sobre isso, olha o que diz. 1 João 4,8. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu entendi isso mais profundamente depois que eu passei a ter filhos. Para pensar. A pessoa que anda no limite de velocidade porque tem medo da multa, ela não está no limite de velocidade porque ela entende que, cara, fica mais fácil acontecer um acidente. Se de repente alguém atravessar, aparecer um animal aqui, eu não vou ter tempo para frear. Não. Ela está acima do limite de velocidade porque ela quer saber se ela chega no lugar dela na hora que ela quer. Ela olha e diz, rapaz, eu não concordo que essa rua aqui é 60 quilômetros. Aqui dava para rodar com 100 km por hora. Mas o que é que tem lá? Um fotossensor. É ou não é? E por que ela diminui a velocidade na hora do fotossensor? Porque ela está respeitando a legislação? É porque ela tem medo da multa? É assim o religioso. Não é? Outra coisa. Eu vou concluir a minha experiência. Obrigado, meu Deus, que o meu TDAH não me impediu de concluir agora, em nome de Jesus.
Mas olha só, brincadeira, viu, queridos? Eu passei a entender isso quando eu tive filhos. Por quê? Porque eu fui ensinado que a gente tem que respeitar o nosso pai. Por quê? Porque senão apanha. E meu irmão não era pisazinha assim não, viu? E aí quando eu comecei a aprender sobre como Deus disciplina, nossos líderes, nossos pastores me ensinaram a disciplina do sanduíche. Eu vou precisar de tempo para explicar sobre isso, vai ser em outro momento. Mas eu entendi que, primeiro, eu tenho que amar. Aí vem a correção. E depois eu amo de novo. O sanduíche não tem o pão, não é? O pão é o amor. Aí vem a carne é a disciplina. E depois vem o quê? Pão de novo, que é o amor. Não é? Então, quando a gente tem os nossos filhos, a gente passa a entender que quando nós ensinamos em amor a nossa autoridade, a gente não precisa ficar relembrando do nosso filho que nós somos pai dele. Ó, você me respeite que eu sou seu pai. E ele não sabe. Se você precisa lembrar para o seu filho que você é o pai, você errou em algum momento. Porque ele já sabe. É isso aqui. A pessoa que disciplina em amor, ela não gera medo na outra pessoa. Nós precisamos honrar a Deus, não é porque Ele pode pesar a mão sobre as nossas vidas. Não, 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 não. É porque Deus é amor. E sabe de uma coisa, queridos? A palavra de Deus diz que se nós já confessamos Jesus, o Espírito Santo é um com o nosso Espírito. E o Espírito Santo é Deus ou não é? E se Deus é amor, esse amor já está dentro de mim e de você. Isso é pela fé. Isso é pela fé. A gente tem que se ver assim, tá? Quinto, a religiosidade vazia desvia o foco da fé para as obras. Isso é muito grave. As pessoas eram repreendidas por Jesus exatamente por essa conduta. Jesus ensinou o quê? Que uma justiça somente externa, ela é insuficiente para a gente entrar no reino de Deus. Então, tem muita gente que vai se assustar quando chegar lá e Deus dizer, cara, ó, eu não tenho parte contigo. Porque a tua vida lá foi só religiosidade vazia. Isso me traz muito temor, gente. Muito temor. Sexto, a religiosidade vazia afasta as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Nunca substitua o seu relacionamento com Deus por regras. Nunca. Por favor. Isso é muito perigoso. Nós nos afastamos de Deus quando nós, por exemplo, promovemos juízo, julgamento, ao invés de ter compaixão sobre as vidas. O religioso hipócrita, ele fica querendo crescer pisando nos outros. O religioso hipócrita, ao invés de ministrar uma palavra sincera que liberta, ele manipula para que as pessoas elas estejam sempre dependentes dele. Isso é muito sério, queridos. Então, a religiosidade vazia, sabe o que é que acontece? Gera culpa em vez de arrependimento genuíno. A religiosidade vazia, ela não te permite ser restaurado, ser regenerado. Então ela perde o seu propósito, que é da prática da religião nos religar com Deus. Fingir uma espiritualidade que não existe caracteriza uma religiosidade vazia que nos afasta de Deus. E isso é viciante, sabia? Porque nós gostamos de tapinha nas costas. Nós gostamos de promoção. Nós gostamos de ser promovidos. E tem muita gente que não conseguiu vencer lá fora, por exemplo, e vê na igreja que é um ambiente acolhedor e que acredita em todos, aí vive uma vida religiosa vazia para poder se promover. Aí quando menos espera, cai. Aí vem um escândalo. É muito triste, gente. Meu Deus do céu.
Então, a religiosidade vazia cria esse ambiente hipócrita, onde as pessoas escondem suas dores e não se sentem livres para ser curadas. Eu vou falar mais sobre isso no próximo domingo. A igreja precisa ser um ambiente seguro, onde as pessoas sabem que elas vão encontrar aqui um ambiente que ela pode compartilhar as suas dores, as suas angústias, e não vão ter pessoas para lhe apontar, para lhe acusar. Sabe o que é que Satanás faz quando a pessoa se desvia? Gera na pessoa esse receio de voltar, porque as pessoas vão olhar diferente para elas. Eu me alegro quando eu vejo alguém que por algum motivo se afastou e volta. Esse é o propósito da igreja. Isso é muito forte, gente. Vocês têm noção do tanto de gente ferida que está aí? Por causa da religiosidade vazia. Então, muitas vezes, nós queremos ter o controle de tudo para não parecer emocionalismo. Eu vivi isso. Eu sempre fui muito cético. Eu olhava as pessoas caindo no chão, se tremendo. Meu Deus, que marmota. Ia para uma vigília. Ficava assim, ó. Para que isso? Aí teve uma vez que eu estava no meu carro, voltando para Fortaleza. E eu orando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo veio e eu comecei a orar em línguas. Eu tive que parar meu carro. E eu imagino que as pessoas que passavam ali do lado, olha o doido falando sozinho. Por que eu pensava isso? Porque por várias vezes eu via gente no sinal lá em Fortaleza, dentro do carro, falando sozinho. Eu dizia, ó, o doido falando sozinho. Quando na verdade podia ser uma grande experiência libertadora com Deus que ela estava tendo naquele momento. Aí às vezes a gente vive uma religiosidade vazia, está num momento de uma vigília, num momento de encontro com Deus, num momento de libertação, e alguém cai na presença do poder de Deus, e o nosso ceticismo olha e diz assim, para que isso? Deixa eu te dizer, tenha as suas convicções, mas saiba que elas podem te impedir de viver o despertar sobrenatural. Não estou dizendo que você precisa ficar caindo, orando em línguas aí na frente. Não, de forma nenhuma. Só não trave o seu coração. Porque Deus pode te pegar e fazer tu morder a língua. Às vezes a gente que impede. Mateus 23, 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmo não entram, nem deixam entrar os que gostariam de fazê-lo. O cego, ele não tem noção da direção que ele precisa tomar. Ele precisa de auxílio. Ele precisa de um guia, sim ou não? Mas se você é cego, cuidado, para você não querer estar guiando outro cego. E a religiosidade vazia pode te fazer querer ser um líder de célula, ser um discipulador, sem experimentar os tratamentos. Esse cara está aqui pela primeira vez hoje, ele passou por critérios que nós, como instituição, estabelecemos, dentro do que nós entendemos que é importante a pessoa viver. Mas ele pode ir lá em outra igreja e não ter esses critérios, e está tudo bem. Não estou dizendo que ele está imune, ele é perfeito porque ele viveu esses critérios. Não, 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 não.
Mas a pessoa que se submete aos critérios sinaliza para nós o quê? Um coração ensinável. Alguém que está disposto a se submeter. Quantos meses, filho, você passou para poder subir? 3 meses? 3 meses. Tem gente que passa 6. E a pessoa que chegar e disser assim, eu já estou com 6 meses aqui, o Mateus Paiva subiu com 3 meses. Meu irmão, esse teu tipo de exigência aí sinaliza algo muito sério. Porque ao invés de tu assumir a necessidade de aprender algo que talvez você não está vendo, você usa um precedente, ou seja, usa uma situação fora do contexto para usar como pretexto para justificar a perpetuação da tua mediocridade. Isso é muito forte. Perdão pelas palavras difíceis. Mas no bom português simples, nós precisamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. O que viveu 3 meses, ele mostrou que ele não fica mais vivendo aqueles pecadinhos que a pessoa com 6 meses insiste em continuar vivendo. Vocês estão entendendo, gente? Então, como igreja, nós precisamos superar essa religiosidade vazia. Uma experiência verdadeira com Deus é o caminho para superar essa estratégia maligna da religiosidade vazia. Em muitos casos, a igreja é a última porta aberta para muitas vidas. Escute, isso é muito importante, isso é um preparo para o próximo domingo. Se essas pessoas que vêm com expectativa na igreja de ser a última solução para ela ter o encontro que ela precisa com Deus, e ela não é bem tratada, ela não é bem recebida, ela não é acolhida com paciência, com amor, elas podem se frustrar e a igreja ter sido mais uma pedra de tropeço na vida dela. Por isso nós temos que ter muito temor de Deus. A nossa vida valida aquilo que nós pregamos. Não é o que você prega que valida a sua vida. Não é o que você faz, por exemplo, que vai dizer se a palavra está certa ou está errada. Não. É a verdade da palavra que precisa direcionar as nossas vidas. Diga, a inarredável palavra de Deus. Vamos superar juntos essa religiosidade vazia, amém, queridos? Na próxima mensagem eu quero ver com vocês como nós podemos vencer essa religiosidade vazia. Para que a gente possa estar mais íntimo de Deus, conhecendo mais da vontade dEle. E não somente isso, ajudar outras pessoas também. E como igreja, a gente vê a nossa sociedade sendo impactada pelo amor de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa manhã pela vida dos meus amados irmãos e irmãs, que essas verdades, elas possam fazer morada em nossos corações, que tudo que foi ministrado aqui não sejam meras informações, Pai, mas possam trazer realmente uma mudança no modo de pensar, na forma de agir. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer ainda mais em entendimento da vontade do Senhor. Eu declaro sobre cada um que está aqui debaixo do som da minha voz, um despertar sobrenatural em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor.